Olá pessoal, inicialmente espero que todos estejam bem e sejam todos bem-vindos à nossa aula de multimídia. Bom, eu quero começar a nossa aula voltando à aula anterior e levantando a seguinte questão. Na aula anterior, nós vimos como importar um mapa, que foi digitado com o bloco de notas, correto? E nós vimos também como importar imagens para que essas imagens façam parte do meu cenário do jogo, por exemplo. Bom, a pergunta que eu quero fazer nesse momento é: e se eu tiver um número muito grande de imagens para importar? Será que eu vou ter que importar uma a uma, como eu fiz na última aula? Por exemplo, olha esse caso. Olha o tamanho o tamanho não, né? Olha a quantidade de imagens diferentes que a gente tem nessa situação. Será que eu teria que importar imagem por imagem se eu quisesse colocar cada uma dessas imagens no meu jogo? Pessoal, se eu for resolver esse problema usando a técnica da semana passada, então a resposta é sim, né? Eu teria que trazer para o meu jogo cada uma dessas imagens separadamente. Agora, se eu usar um atlas de texturas, ou seja, se eu empacotar essas imagens todas em uma única imagem, então aí a coisa muda de figura, não é? Por quê? Porque ao invés de tentar importar cada uma dessas imagens individualmente, eu posso importar esse atlas de uma vez só como uma única imagem. Então, resumindo, o que é que a gente vai aprender hoje? Como importar um conjunto de imagens como se este conjunto fosse uma única imagem. E depois, claro, individualizar cada uma dessas imagens, tá? Como da forma que seja necessário para eu usar no meu jogo, no meu cenário, tá ok? Então, olha, só para vocês terem uma ideia, vamos tentar explicar falando de uma outra forma. Isso daqui que vocês estão vendo nessa imagem, ele a princípio, nesse slide, né? Isso que vocês estão vendo nesse slide, a princípio é uma única imagem, tá? Isso está em um único arquivo, tá certo? E esse único arquivo, eu chamo ele de atlas de texturas e imagens, tá? Isso aqui para mim é um atlas de texturas e imagens, correto? E ele vai ser importado de uma vez só pelo Love 2D. Agora, depois que esse mapa for importado, né, depois que esse arquivo que contém essas imagens, essas texturas for importado, o meu programa ele vai separar cada um desses objetos, cada um desses personagens que eu tenho no meu mapa, tá? Então, olha, isso daqui o Love vai extrair para que isso seja uma única imagem. Isso daqui o Love vai extrair para que seja uma outra imagem. Isso daqui o Love vai extrair para que também seja uma outra imagem. E assim por diante, tá? Então, depois que eu carregar um único arquivo que contém todas as imagens, arquivo esse que eu estou chamando de atlas de texturas e imagens, eu vou dividir esse atlas em várias pequenas imagens para aí eu usar individualmente cada uma dessas imagens no meu jogo. Correto? Bom, então tá aí o que eu acabei de falar, né? Só recapitulando, correto? Um atlas de texturas e imagens, ou tileset, né? Eu também posso chamar dessa forma, um tileset. Ele contém um pacote de tiles, né? Ou um pacote de imagens que é utilizado no jogo, correto? De início, essas imagens são empacotadas em um único arquivo. Né? Para quê? Para que você carregue esse único arquivo de uma vez só no seu jogo Love 2D, não é? E, uma vez carregado, cada uma dessas imagens são individualizadas dentro de uma matriz no meu jogo, correto? Para que eu faço isso, gente? É uma forma de armazenamento mais eficiente, não é? Ela simplifica também a importação das sprites, né, ou tiles. Eu também vou chamar agora os meus tiles de sprites, tá certo? Para que eu possa carregar todas essas imagens, né, de uma vez só em um único arquivo. E depois, dentro do próprio Love 2D, eu faço a segmentação, né, eu faço a individualização de cada imagem que foi importada. Tá? Por exemplo, pessoal, vamos imaginar que o meu jogo ele tem esse mapa, tá?
ele tem esse mapa. Esse mapa a gente já sabe como é feita a importação, né? Nós aprendemos isso na última aula. Aliás, a gente aprendeu como importar e como editar, né? Como eu falei para vocês, esse mapa ele pode ser editado no próprio bloco de notas, correto? No próprio bloco de notas eu digito cada um desses caracteres alfanuméricos, né? E esses caracteres vão representar uma imagem, né? Um tile, não é isso? Um azulejo do meu cenário, correto? No caso, o que a gente está acrescentando de novo nessa ideia de hoje é trazer justamente um tileset, né? Um atlas de textura que vai conter as imagens do meu cenário que vão ser individualizadas, correto? Para que eu possa criar esse cenário efetivamente. Então, olha, só para chamar a atenção com algumas coisas, tá vendo? Aqui eu tenho duas caixas, né? Essas caixas elas vão ser representadas aqui pela letra B, tá? B de box, né? Que a gente vai traduzir como sendo caixa, correto? Isso daqui, olha, esse pedaço de terra com uma grama por cima é o meu G, correto? É a minha grama com a parte de cima do terreno, correto? Aqui, olha, esse meu A, ele é um A de água, mas é a água que eu tenho na superfície do meu terreno, tá? Então seria isso daqui. Embaixo dessa minha água eu tenho o P, correto? Que é água também, mas é a água aqui, olha, sem a superfície. Em resumo, o que é que o meu programa vai ter que fazer além de importar esse mapa? Tá? Respondendo, além de importar esse mapa, o meu programa ele vai ter que importar esse atlas, correto? Que vai ser importado com uma única imagem, né? Ele vai ser importado como sendo um único arquivo, uma única imagem, e depois que esse atlas for importado, o meu programa, de alguma forma, ele vai ter que recortar os pedacinhos desse atlas que representam cada uma das imagens. Então, olha, isso daqui vai ser um recorte que vai ser feito, né, que é um pedaço de terra de superfície, porque tem a grama. Isso daqui, olha, é um pedaço de terra, esse quadradinho, né, é um pedaço de terra que contém só terra. Aqui, olha, é um pedaço de água, mas é um pedaço de água de superfície. Por que é um pedaço de água de superfície? Porque tem essas ondinhas, né? Aqui eu tenho mais um pedaço de água, só que não é de superfície, correto? Por que não é de superfície? Porque eu tenho somente o azul. E olha aqui, ó, esse aqui embaixo, esse quadradinho aqui embaixo que eu estou indicando, ele é um pedaço de água de fundo, né? Por que ele é um pedaço de água de fundo? Porque tem a água, não é? E logo abaixo, essa terrinha aqui que representa o fundo do mar ou o fundo do rio, correto? Claro, além disso, ele tem também, esse tileset também tem duas caixas, tá certo? Ele também tem esse outro tipo de grama com terra, tá? E também tem esse tipo de terra mais acinzentada, tá? Então depois que o meu tileset for lido, né, eu tenho que segmentar esse tileset para que eu recupere todas essas imagens que eu mostrei para você de maneira individualizada. Quantas são essas imagens, gente? Quantos são os ladrilhos que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ladrilhos ao todo. Correto? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso então. Bom, pessoal, primeiro problema, como é que eu carrego o meu tileset? Esse meu tileset ele vai ser carregado por essa função loadTiles, tá certo? Essa função loadTiles, portanto, ela carrega o meu arquivo que contém o mapa de texturas. Só que antes, olha, vamos deixar algumas coisas claras. Mapa igual a abre chaves e fecha chaves é aquela variável que a gente sabe que vai conter o mapa do meu ambiente, não é? O mapa do meu ambiente, qual é mesmo? Esse daqui. Tá? Então aquela variável mapa, como a gente já viu na aula passada, ela serve para que esse arquivo seja armazenado no meu programa. Tá? TileSetImage vai ser uma variável que vai armazenar
justamente o meu tileset, tá? Justamente o meu atlas. Então aquela variável tileSetImage, ela vai guardar esse atlas aqui com todos esses pedacinhos de imagem. O que mais? TileQuads. Dá para sacar que esse TileQuads é uma matriz também, não é? Por quê? Porque tem um abre chaves e fecha chaves. E o que essa matriz, vamos enfatizar isso. O que essa matriz TileQuads ela vai fazer? Ela, pessoal, vai justamente guardar cada um desses tiles que a gente tem no tileset, tá certo? Então, olha, isso daqui é um elemento desse TileQuads, isso daqui é outro elemento daquele TileQuads, isso aqui é outro elemento daquele TileQuads e assim em diante, tá ok? Essa outra variável, TileSize igual a 64, também é extremamente importante. Por quê? Volta aqui nessa imagem. Eu mostrei aqui com o meu mouse cada um dos tiles que eu tenho na minha imagem, correto? Só que o meu programa ele só vai conseguir individualizar cada um desses tiles se ele souber quanto cada tile tem de largura, tá certo? E quanto cada tile tem de altura. Então, olha, essa variável TileSize, ela guarda justamente a dimensão, ou seja, o tamanho de cada um dos meus ladrilhos em pixels, tá? Então, olha, cada um dos meus tiles, cada um dos meus azulejos, ele tem 64 pixels, seja de largura quanto de altura. Ou seja, voltando à imagem anterior, esse meu tile aqui, olha, esse meu tile, ele tem 64 pontos de largura, tá? Então aqui eu tenho 64 pontos e aqui eu tenho 64 pontos de altura, tá? De novo, aqui 64 pontos de largura, aqui 64 pontos de altura. E assim o meu programa vai saber identificar cada um dos tiles dentro do meu atlas de texturas e imagens. Correto, gente? Então essas 4 variáveis são extremamente importantes para a gente poder fazer o que nós pretendemos, ou seja, carregar as imagens em um único arquivo e aí segmentar cada ladrilho que se encontra nesse arquivo. Ok? Então, voltando, olha, quem vai fazer esse serviço? Quem vai fazer esse serviço para a gente é a função loadTiles. O que essa função loadTiles recebe como parâmetros? Essa função recebe como parâmetros os seguintes valores. FileName é justamente o nome do arquivo que contém esse tileset, tá? Então, FileName é o nome do arquivo, sei lá, por exemplo, atlas.png, não é? Nome do arquivo que contém todos esses ladrilhos, tá certo? Então, isso vai ser guardado nessa FileName. NX e NY, eles indicam para a gente quantos tiles eu tenho naquele atlas na horizontal, NX, e na vertical, NY. Vamos contar? Quantos tiles eu tenho na horizontal? 1, 2, 3. Quantos tiles eu tenho na vertical? 1, 2 e 3 também. Então, nesse caso, o meu NX vale 3 e o meu NY vale 3 também, correto? Só um detalhe importante, pessoal. Eu uso esse NX e esse NY para contar quantos tiles, né, quantos ladrilhos eu tenho no meu tileset. Então, embora eu tenha falado para vocês que o meu NX e o meu NY valem 3, tá? Como eu estou contando a partir do 0, eu então não vou contar 0, 1, 2, 3, senão aí eu estou contando até 4, concorda? Tá? Como eu estou começando esses meus fors em 0, eu não vou contar até 0, 1, 2, 3, senão eu estou contando até 4. Então eu vou colocar no NX e no NY 2. Por quê? Por que eu vou colocar no NX e no NY 2 se eu tenho 3 tiles na horizontal e 3 tiles na vertical? Acabei de falar. Porque a minha variável contadora,
ela começa em 0. E aí, olha, de 0 até nx. Se eu tenho 3 tiles de 0 até nx, então esse nx tem que valer 2, concordam? Por quê? 0, 1, 2. Contei 3 tiles na horizontal. Mesmo raciocínio aqui para o ny, tá? Se eu tenho 3 tiles na vertical, então o meu ny ele tem que ser 2, porque eu estou começando a contar do 0. Vamos lá, olha. 0, 1, 2. Então eu contei 3 tiles. Correto, pessoal? Entendido porque quando eu for chamar a função loadTiles, nesse meu exemplo, eu não vou colocar 3 aqui e aqui, eu vou colocar 2 aqui e aqui. Por quê? Porque a minha contagem começa do 0. Tá? 0, 1, 2. São 3 tiles. Mas, professor, por que você tem que contar do 0 e não do 1? Gente, eu preciso contar do 0 para que eu possa pegar desde o pixel 0 o meu tile. Tá? Então, olha, vou voltar aqui. Ó. Esse meu tile, ele começa no 0. Tá? Então, olha, 0 vezes 64 dá 0, então ele começa no 0. Esse segundo tile, ele começa no 64. Então, olha, 1 vezes 64 dá 64. Esse meu terceiro tile, ele começa no 128. Então, 2 vezes 64, 128. Tá certo? Por isso é que eu tenho que começar a contagem a partir do 0. Ok, pessoal? Então, vai lá, olha. De novo, loadTiles ele precisa dos parâmetros filename, o nome do arquivo onde vão estar os meus tiles, né, o meu tileset, nx e ny, né, quantos tiles eu tenho, lembrando que se eu tenho quantos tiles eu tenho na horizontal, quantos tiles eu tenho na vertical. Lembrando que se eu tenho 3 tiles na horizontal e 3 tiles na vertical, então aqui eu vou colocar 2 e 2. Por quê? Porque eu começo a minha contagem do 0 para poder pegar desde o primeiro pixel que eu tenho no meu tileset, ok? E tilesetImage igual a love.graphics.newImage, filename, eu estou guardando nessa variável tilesetImage justamente o arquivo que eu estou puxando do meu sistema operacional, ok, gente? Eu vou interromper esse vídeo por aqui para não ficar muito comprido e já já eu continuo desenvolvendo esse programa com vocês, ok? Então até já!